vem a ser esse sistema de arquivos? Olha, é uma questão só de escala. Se você atua numa Secretaria da Saúde, ou numa Secretaria da Educação, ou de governo, você tem um problema. Mas você está na prefeitura, você está na administração municipal. Você vai criar regras próprias, não é, para controlar, para gerenciar, para preservar os seus documentos no seu órgão, na sua secretaria? E o seu colega que cuida dos documentos na outra secretaria? Vai usar os mesmos critérios e procedimentos que você ou vai inventar critérios e procedimentos novos que ele julgar mais apropriados? Olha, não pode, a administração é uma só. Então, se você guarda documentos, por exemplo, da área de aquisição, né, da área de licitação, por um certo prazo, existe uma legislação própria, específica, regulando aquela atividade. Por que o seu colega no outro órgão vai guardar por um outro prazo, vai dar uma outra destinação para o documento? Não, não se pode fazer assim. É preciso uniformizar esses procedimentos. Então, o sistema de arquivos é uma estratégia, uma ferramenta que a gente usa, Flávio, para tratar esses documentos em larga escala, no âmbito de um município inteiro, no âmbito de um estado inteiro, e mesmo o governo federal também tem o seu sistema de arquivos para tratar isso em relação a todos os seus ministérios. Então, na verdade, é só uma ferramenta. Você sabe, Flávio, que esse conceito de gestão sistêmica nos chegou através da biologia, né? Por quê? Porque a ideia de um organismo, né, de um corpo humano que tem vários órgãos e que tem um órgão central que comanda tudo, né? No nosso caso, na área da administração pública, você tem sistemas financeiros, né? Você tem sistemas, às vezes, de recursos humanos, com órgão central e órgãos setoriais descentralizados, e todos precisam falar a mesma língua e atuar de acordo com as mesmas normas e os mesmos procedimentos. Então, na verdade, o sistema de arquivos é um conceito, é uma ferramenta gerencial através do qual você, por meio de um órgão central, que no nosso ponto de vista o mais apropriado é ser o arquivo público, né, municipal, ele assume a coordenação desse trabalho, define normas e procedimentos junto com os órgãos produtores e depois cuida para que esses órgãos funcionem na parte de arquivos de acordo com essas normas e procedimentos que são comuns a todos. A gente até preparou uma figura que ilustra bastante de forma gráfica esse sistema de integração entre o órgão central e os órgãos descentralizados. Se a professora Ieda depois puder mostrar e explicar também a dinâmica, isso como referência no estado e nos municípios também pode servir, certo, professora? Com certeza, Flávio, olha só, então eu vou mostrar aqui para vocês, vejam na figura, nós temos um órgão central, que geralmente é o arquivo público, no caso do estado é o arquivo público do estado, no caso de um município deveria ser o arquivo público municipal, e os órgãos setoriais. Por meio disso, o que a gente consegue assegurar? A articulação entre esses órgãos produtores, a integração das fases, né? A fase corrente, intermediária e permanente, a articulação dos arquivos com as atividades de protocolo, né? Não ficam atividades estanques, né? O protocolo trabalhando sem nenhuma articulação com os arquivos, não. Eles funcionam de acordo com normas próprias e comuns, né? No caso do estado de São Paulo, olha, no arquivo público ocupa, não é, a posição de órgão central, desde esse decreto de 1984, que instituiu o sistema. Esse sistema é integrado pelos arquivos e protocolos de todas as secretarias, de todas as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, e todos, a partir das normas emanadas deste órgão central, todos os setores de protocolo e arquivo funcionam com procedimentos comuns, uniformizados. Ok, professor. Então, eu vou fazer agora, a gente vai fazer uma atividade rápida, que é o cochicho. A gente já teve um cochicho da manhã, vocês já conhecem a dinâmica. Então, eu vou deixar uma pergunta na tela
Em 3 minutinhos vocês conversem com seus colegas, cheguem a uma conclusão, peçam a palavra, a gente vai chamar um polo para fazer uma interação com a gente para responder essa pergunta. E a pergunta que está na tela de vocês é: quais são os problemas que o seu município enfrenta por não ter uma política de gestão documental? Então pensem, discutam, peçam a palavra. Daqui a 3 minutinhos a gente volta para conversar. Pronto, já se passaram os 3 minutos, vários polos pediram a palavra, mas o primeiro deles foi São José do Rio Preto. Então vamos passar a palavra para Rio Preto responder a pergunta do Cochicho. Quais são os problemas que o seu município enfrenta por não ter uma política de gestão documental? Rio Preto, passo a palavra. Um dos problemas, são inúmeros problemas, né, por não haver uma política arquivística, né? Mas um que eu acho que é muito sério é a geração de uma massa documental muito extensa, sem nenhum critério, acumulada, condicionada e acumulada de forma discriminada, e que depois tornaria a situação assim: se você fizer para você fazer um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, como os documentos através dos tempos eles podem mudar sem critério algum, às vezes documentos com tipologias diferentes e com conteúdo igual. Ou seja, você pega uma cidade grande que tenha várias secretarias, empresas públicas, você fazer um estudo em cima de uma massa documental gigantesca e sem nenhum tratamento, eu acho que fica meio impossível, né? No mínimo moroso, mas eu acho que humanamente impossível trabalhar com milhares de documentos espalhados por toda a cidade, né? Então, fica a minha questão, né? Diante dessa dificuldade, né, deve existir inúmeras, uma massa documental sem nenhum tratamento e extensa, esse plano de classificação e a tabela de temporalidade passariam a serem executados então a partir de uma nova produção documental, né? A partir de um certo marco, quando você já tem algo estabelecido uma política arquivística e um sistema municipal que já, digamos assim, tem a visibilidade desde a produção, do trâmite até a destinação final. Então fica a pergunta, né? O plano de classificação e a tabela de temporalidade serviriam a partir de um determinado marco? Passa a palavra. Objetivo. Obrigado ao nosso amigo de Rio Preto. Então, professor Ieda, essa colocação do nosso amigo de Rio Preto sobre a dificuldade e o tempo a partir de quando implementar. Flávio, nós temos que, na verdade, fechar a torneira, não é isso? É o que o colega falou. Nós temos que produzir os instrumentos de gestão e daqui para frente a gente já classificar os documentos aplicando esses critérios para ficar mais fácil depois fazer aquela peneira, separar o que deve ser preservado do que deve ser eliminado. No entanto, só quero lembrar ao colega o seguinte: é possível, desejável, e nós estamos fazendo isso, né? Você aplicar retrospectivamente esses critérios. Então, dá sim para aplicar esses critérios daqui para trás, e não só daqui para frente. Claro que você vai encontrar aquele problema que você mencionou, às vezes os nomes dos documentos mudam no decurso do tempo. No entanto, engana-se quem pensa que nós estamos gerando documentos novos. Nós estamos gerando os mesmos documentos que sempre geramos. Às vezes a nomenclatura muda, não é? Mas a gente, conhecendo o conteúdo do documento, vai saber identificá-los no passado. Obrigado, Ieda.